Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing, da publicidade, do Brasil e do mundo. Eu sou Renato Pesotti e, nesta semana, a gente recebe a Mariana Moraes, que é Head de Marketing da C&A. Tudo bem, Mariana? Prazer estar contigo aqui. Tudo bom, Renato? Eu que agradeço, um super prazer, acompanho aqui toda semana os conteúdos, estava ansiosa para estar aqui com vocês. Legal, obrigado. Vamos começar falando do varejo de moda, né? Ele virou de ponta cabeça no passado, com as lojas fechadas por causa da pandemia e o crescimento do e-commerce. Como foi trabalhar isso internamente, né? Quais foram os grandes primeiros passos que a marca teve que tomar? Olha, parece a gente já está mais de quase 1 ano e meio nesse movimento, e quando a gente lembra do início, realmente, assim, o quão desafiador foi. No caso da C&A, a gente já vinha acompanhando algumas movimentações em relação ao que a empresa estava sofrendo, principalmente na Europa, na China, nos outros países onde a gente tem operação. Então, já havia uma sensação de contingenciamento instaurada aqui com a gente. Obviamente que não na velocidade que a gente esperava, as coisas chegaram aqui no Brasil. Então, em meados de março de 2020, foi quando a gente realmente começou a desenhar possíveis cenários. E por volta do dia 15, ali 20 de março, foi quando a gente se reuniu e começou a desenhar todo o plano efetivo para fazer a nossa migração 100% para operação digital. Então, a gente tomou a decisão de, obviamente, botar a saúde das pessoas em primeiro lugar, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos funcionários, com o fechamento das lojas físicas, e trazer toda uma série de novos serviços para operação digital, para que a gente pudesse continuar ativo, e entendendo muito como que o próprio consumidor ia receber todas aquelas mudanças de comportamento. Então, eu acho que o fator decisivo foi realmente ser uma empresa que tem como crença principal o consumidor no centro de suas decisões. Então, a gente vinha também monitorando o quanto que o consumidor estava, de certa forma, exposto a uma mudança que ele também não estava preparado, e quanto a gente precisou se transformar de antemão para poder continuar conectado com os clientes. Você comentou, das outras operações da C&A. Não é todo mundo que sabe, mas a C&A é uma marca holandesa, né? As pessoas acham até que é brasileiro, né? Que nasceu aqui. Como são tomadas as decisões, nesse dia a dia do marketing? Precisa ser aprovado lá fora? As ações precisam ser aprovadas lá fora ou é tudo feito aqui no Brasil? Um excelente ponto, realmente, isso para a gente é um motivo de orgulho, as pessoas realmente acreditam que a C&A é uma empresa brasileira. Nós somos a primeira empresa no modelo de autosserviço, de loja de departamento, a oferecer isso aqui no Brasil. Então, a gente tem essa memória afetiva no coração realmente das pessoas, e as pessoas entendem a C&A como parte do DNA brasileiro. Mas não, nós somos uma empresa holandesa, por essência, surgimos na Holanda, os nossos fundadores são de lá, mas fomos a primeira operação fora da Europa no mundo. Então, a gente sempre teve muita autonomia na tomada de decisão, porque a nossa estratégia, o nosso posicionamento, ele é realmente diferente do posicionamento da C&A em outras geografias. Então, aqui a gente é uma marca mais jovem, é uma marca mais dinâmica, mais colorida, mais vibrante, e isso faz com que a gente tenha, de fato, uma essência de marca muito presente. Isso nunca foi um problema para a nossa operação central na Europa. Pelo contrário, sempre tiveram muito orgulho e muito respeito, inclusive a gente troca muitas práticas com os outros países, mas de verdade a gente tem uma autonomia quase que plena, mantendo obviamente os valores essenciais da companhia. Acho que muito dessa questão da cultura da companhia, mas do ponto de vista de posicionamento, o Brasil ele é único, na verdade, tá? O posicionamento que a gente tem aqui, ele não é replicado nem no México, nem na China, nem nas operações da Europa. Então é um desafio a mais, né? Porque vocês são uma marca internacional, mas tem um posicionamento específico aqui no Brasil. Você falou muito desse momento que os canais de venda eles se multiplicaram, né? Como é tentar atender os clientes via Facebook, via WhatsApp, via Instagram, no e-commerce, e não esquecer do consumidor raiz que vai até a loja e experimenta
monte de produto, quer saber por que não tem todas as cores. Como que é esse momento que o varejo de moda vive? Olha, você tocou num ponto crítico para a gente, Renato. Eu acho que a pandemia fez com que o varejo como um todo tivesse muito acelerado a sua digitalização. Mas, no caso de compra de moda, isso é mais difícil, porque o cliente sente muita falta da experiência física, como você mesmo colocou. Então, é diferente você experimentar um produto, você ver a vestibilidade desse produto, o caimento desse produto, o tecido. Essa experiência quase que sensorial, ela realmente ela é fundamental para a nossa cliente, ainda mais aqui no Brasil. Né? A adoção de compra online para vestuário no Brasil, ela é ainda mais tímida do que já é em outros países. Então, o que a gente vem tentando fazer faz parte de uma estratégia que a gente chama de C&A Fashion Tech. A nossa ambição é ser uma empresa digital, com lojas físicas e calor humano. O que significa isso? Oferecer uma experiência que ela tenha todas as facilidades e o universo que o digital, né, proporciona para as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente humanize essa troca. Então, os novos canais, como você mencionou, o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é um grande canal de venda para a gente hoje. São quase 600 pessoas trabalhando para essa operação, uma operação que cresceu 48% no último mês em relação ao período do ano passado, para você ter uma ideia. E por que o WhatsApp para moda teve uma adoção tão grande? Exatamente por esse toque pessoal. Então, ao conversar com um dos nossos consultores, o cliente pode, né, a gente procura muito entender o estilo pessoal de cada pessoa, qual que é a ocasião que ela está procurando, se é um presente, como é o perfil daquele presenteado. E essa experiência acontece, na maior parte, com esse consultor estando dentro de uma loja física. Porque daí ele consegue pegar o produto e quase que funcionar como os sentidos do consumidor. Então, ele consegue mostrar, tirar uma foto de um detalhe de acabamento, de um tecido, fazer sugestões de coordenação entre, né, as peças. Isso faz com que a gente tenha uma aceitação muito maior do canal. E o WhatsApp é só um exemplo, né? Ao mesmo tempo, nas lojas físicas, hoje, a gente obviamente não tem os mesmos patamares de fluxo, né, de um período pré-pandemia, mas a gente vê, até com as medidas de segurança que têm sido oferecidas, o cliente voltando a ganhar confiança para frequentar a loja física. Ao mesmo tempo, ele quer muita praticidade nessa experiência do físico, porque ele experimentou online. Então, ele quer mais estoque, ele quer mais disponibilidade, não quer pegar fila, ele quer que a experiência seja mais fluida. Então, hoje, os nossos associados, a gente tem o que a gente chama de realmente um conceito omnicanal, né, que é a integração das operações digital e física, para que o cliente, se não encontrou uma peça, por exemplo, no estoque da loja física, o nosso funcionário, né, a gente chama carinhosamente de associado, o nosso associado consegue consultar o estoque do centro de distribuição digital ou de qualquer outra loja física e oferecer essa peça para o cliente, né, por exemplo. Então, a essência da estratégia Fashion Tech é não perder o cliente no centro para oferecer a melhor experiência para ele, independentemente do canal, independentemente do momento. O que tem mais vendido nos canais digitais? É muito diferente do que vendia-se ou que se vende na loja, ou os produtos são mais ou menos parecidos? Olha, tem sido bem parecidos, né? Até porque a gente tem tido uma migração, você trouxe isso, né, do cliente raiz, como você chamou, que é o cliente tradicional da loja física. Esse percentual de clientes que está virando cliente omnicanal está aumentando. O ano passado ele teve um aumento muito grande, mas ele continua aumentando, né? Ainda tem bastante oportunidade nesse sentido. Então, a gente observa que, na verdade, a compra ela é muito semelhante, né? O que mudou, acho que de um ano para cá? Quando a gente teve o início da pandemia, as pessoas se viram, né, em casa, sem quase ocasião social para compra de roupa, que muitas vezes está ligada com isso, né? Roupa para trabalhar, ou roupa para ir, né, ir num aniversário, numa festa. Então, quando isso aconteceu, quase que imediatamente as pessoas compraram o quê? Pijamas, pantufas, moletom, roupas de conforto, né? Isso é um traço que ficou no comportamento do consumidor. Então, hoje, por mais que ela esteja voltando a algumas das suas atividades, ela não abre mão de conforto, de peças versáteis. Então, é uma peça que eu posso usar para sair, mas que se eu quiser ficar em casa para uma reunião, para um trabalho, ela também vai me deixar confortável. Então, não há uma diferença entre, necessariamente, né, a compra online da compra offline, mas a gente vê que alguns traços que vieram com a pandemia, eles se mantêm e acho que isso vira, de fato, uma tendência
que não vai embora, né? Essa busca pelo conforto, pela autenticidade, não necessariamente por uma moda também mais impositiva. Você comentou de pijama e falou de festa, né? Vocês patrocinaram pelo 2º ano consecutivo o Big Brother Brasil, né? Foi um sucesso. Todos os patrocinadores ficaram muito felizes com a audiência do programa e a C&A levou algumas novidades tecnológicas para a edição desse ano. O que ficou de mais legal do patrocínio desse ano? Olha, como você falou, 2º ano consecutivo em que a gente está no programa, né? O ano passado, em 2020, quando o Big Brother começou, o Brasil não estava em pandemia. E o programa já vinha apresentando um engajamento muito mais alto. E quando o país se viu colocado dentro de casa, o programa realmente explodiu, porque era, né, o entretenimento preferido das pessoas acompanharem algo que estava de verdade acontecendo naquele momento. O que a gente tirou de aprendizado e trouxe para esse ano é que a gente levou para dentro do programa essa C&A mais digital, mais omnicanal. E esse ano as pessoas tinham ainda mais conexão com isso, né? Então a gente precisava se reinventar e mostrar o quanto a gente tinha evoluído. Eu acho que a gente teve um marco no programa, que foi o nosso desfile holográfico, né? Então a gente teve uma das festas do programa, que era uma festa da C&A, e os participantes iam vestindo produtos, né, da C&A. O que a gente fez foi, a audiência do programa podia escolher os looks, né, as roupas que os participantes usariam nessa festa, por meio de uma votação na página da Globo. E aí, para lançar essa coleção que os participantes usariam na festa, a gente fez um desfile holográfico, junto com uma parceria super bacana com o time Globo, que fez, né, desenvolveu essa tecnologia junto com a gente. E o consumidor podia escanear um código, um QR Code na tela e assistir esse desfile virtualmente por meio de realidade aumentada na sua casa. Assim. Isso foi um marco, eu acho que ele traduz muito do nosso objetivo com o programa, que era oferecer uma experiência de moda que combinasse entretenimento com tecnologia a serviço do consumidor, né, de levar as pessoas para um momento de diversão e de inspiração com uma coleção nova. E é isso, acho que foi um grande sucesso a nossa participação no programa, né? Assim, a gente teve o maior share of voice, que é o maior espaço de lembrança ali de marca, né, dentro das ações do programa. A gente teve um engajamento altíssimo, a gente teve quase 300 mil comentários em redes sociais gerados, né, pelas pessoas. Nas nossas plataformas foi mais de 1 milhão de interações, incluindo Twitter, Instagram, Facebook. Isso para a gente é um termômetro do quanto a gente estava realmente relevante, né, para as pessoas naquele momento. E o consumidor também aprendeu a usar o QR Code, né? Uma tecnologia que tem, sei lá, 15 anos de vida, que as pessoas não sabiam muito para que servia. O consumidor que está do outro lado da televisão também aprendeu, né, a ir lá, e isso dá muita possibilidade para vocês, né? Porque aí vocês conseguem os dados exatos de quem está acessando, do que a pessoa está procurando. Isso dá uma possibilidade muito maior para você entregar para aquele consumidor o que ele realmente quer, né? Com certeza, eu ouso dizer que o Big Brother do ano passado, de 2020, foi um grande alavancador dessa cultura do QR Code para o brasileiro, porque como você falou, não é uma tecnologia nova, mas as pessoas tinham receio de adoção, não sabiam como funcionava. Hoje, você está acostumado a assistir a televisão com o celular, com a câmera aberta ali, né, do lado, porque de fato você tem aquele comando que é dado pela televisão, né, a gente em marketing chama de call to action, que o tempo inteiro, quando a pessoa vê aquilo na tela, ela já entende que pressupõe alguma reação. No nosso caso, todas as nossas, a gente teve quase 11 inserções, né, no programa, todas elas acompanhadas por um QR Code que direcionava esse usuário para o nosso aplicativo. O nosso aplicativo, ele foi o centro da nossa estratégia de Big Brother, tanto do ano passado quanto desse ano, para que realmente a gente pudesse levar esse tráfego para dentro da nossa plataforma e aí lá dentro oferecer uma experiência completa. Então sempre a gente tinha ali ou um cupom de desconto, né, ou algum motivo muito forte para colocar aquele usuário dentro do nosso aplicativo. E como você falou, permite uma leitura muito, muito apurada, né? Então a gente consegue saber quantas pessoas viram o QR Code, quantas pessoas escanearam, né? Quantas pessoas escanearam e entraram efetivamente no aplicativo, ou mesmo baixaram o aplicativo, se elas não tinham, né, o aplicativo instalado. E isso faz com que a gente também possa ir melhorando a efetividade de cada uma das ações.
No ano passado, vocês lançaram uma coleção com a Manu Gavassi, né? Esse ano, depois do programa, vocês lançaram uma coleção especial com a Juliette, que foi vencedora da edição. O que teve de diferença lidar com um famoso, com um não tão famoso, com uma pessoa que não ganhou um programa, com alguém que ganhou o programa? O que deu certo, o que não deu certo, que vocês mudaram para esse ano? Qual que foi a sua avaliação total desse tipo de lançamento em parceria com os famosos, querendo ou não? Olha, a gente aqui na C&A tem um histórico muito grande de colaborações, né? A gente já lançou, ouso dizer, eu acho que mais de 80 colaborações, seja com marcas, celebridades, e isso é sempre muito bem aceito pelo nosso cliente. O que motiva a gente a escolher uma marca ou uma personalidade é exatamente o nosso cliente. Então tem que fazer sentido para a nossa consumidora. Então, no caso de Big Brother, você mencionou a Manu Gavassi já era uma pessoa conhecida, né, antes de participar do programa, ela já tinha uma legião de fãs, e de fato lá eu acho que ela ganhou uma exposição maior e aumentou essa base, né, esse fanbase, como a gente fala, assim, dentro do programa. Então, independentemente de ganhar ou não, a gente sempre vai ouvir a nossa cliente para entender com quem que ela está engajando mais, quem está gerando mais identificação e mais conexão. No caso da Juliette, a Juliette é um fenômeno, né, de engajamento. Ela, talvez a partir da terceira, quarta semana ali do programa, foi quando a gente começou a identificar que em menções, engajamento, interações, a gente via uma conexão muito grande da nossa cliente, né, com ela. A cliente se via muito na Juliette, né, não só no estilo dela de vestir, mas no estilo de ser, na personalidade. Então, ali para a gente já acendeu uma luz de falar, opa, a Juliette realmente pode ser uma pessoa muito bacana de estar como quase que uma embaixadora aqui, né, da nossa moda e da nossa cara. E o que a gente fez foi conhecer muito da Juliette para que quando ela pudesse sair do programa, a gente juntos já tivesse uma história bacana para construir. Então, a gente olhou muito o estilo, as peças que ela usava que mais faziam sentido, até porque a gente já vestia os participantes dentro da casa, né? Então, já ficava mais fácil a gente entender o nosso DNA de produto junto com o DNA dela. E aí, quando ela saiu, a gente teve muita facilidade, assim, ela é uma pessoa incrível de se trabalhar. E a gente acabou de lançar a coleção dela, como você falou, e é um sucesso. Eu consigo te contar aqui até em primeira mão, ela foi o melhor primeiro dia de lançamento de coleção da C&A histórico. Então, mesmo assim, como eu te falei, a gente faz muita coleção com marcas, com outras celebridades. O primeiro dia de vendas da Juliette quebrou todos os recordes históricos. Legal. Isso prova que a gente vive numa nova era da influência, né? A C&A foi uma das primeiras marcas a ter um garoto propaganda negro, né? O Sebastian, o lendário Sebastian do Abusi Uzi. Depois fez campanhas com a Pablo Vittar, né? Como que a marca fica nesse momento que de repente uma das suas estrelas ela faz uma crítica ao governo ou ela se posiciona contra alguma coisa que ela acaba sendo cancelada nas redes sociais? A marca hoje ela casa, ela se une com a pessoa que está lá, sendo celebridade ou não, né? Não dá mais para ficar em cima do muro nessas situações, né? Isso é praticamente o histórico da marca. Como que vocês veem isso do outro lado do balcão também? Eu acho que aqui para a gente, a C&A sempre tem nessas associações, seja com o Sebastian, né, como você trouxe, quanto com as pessoas com as quais a gente se associa, pode ser para uma grande colaboração, né, pode ser para uma coisa mais pontual, a gente, obviamente, vai procurar pessoas que se conectem com os nossos valores e com o nosso DNA. A gente é uma empresa que acredita muito, isso é valor inegociável na questão do respeito, da diversidade, da inclusão, intolerância total a preconceito, a exclusão. Então, isso é o ponto de partida de qualquer decisão que a gente tome, seja para antigamente a gente falava garoto propaganda, hoje a gente fala muito embaixador, como, de novo, alguém que pode ter algo pontual com a gente. Então, tem realmente um time hoje aqui dentro da C&A dedicado a esse assunto, né, de influência, como você trouxe, onde a gente faz um mapeamento com muito cuidado para selecionar quem são essas pessoas. Mas, de fato, eu acho que essa cultura do cancelamento, que ganhou muita força do ano passado para cá, ela faz com que as marcas precisem prestar ainda mais atenção, né, nesse sentido de com quem se associam, etc. Eu acho que no caso de, eventualmente, algum
deslize acontecer, né, de alguém se posicionar ou cometer alguma coisa que não condiza com o que aquela marca acredita, eu acho que é a total transparência de, como marca, admitir que sou contra isso que aconteceu, ou esse posicionamento que eventualmente, né, tenha acontecido, e por quê, e o que fazer também pós, né, esse posicionamento, porque eu acho que hoje também não é mais suficiente, o consumidor também já não espera mais só, muitas vezes, um posicionamento de uma marca. Mas o que você vai fazer a partir desse posicionamento, né? A partir das suas crenças? Então, a gente realmente tem que ser muito mais proativo nesse sentido. O que é aqui para a gente da C&A, na verdade, não é novo, né? Sempre foi uma preocupação muito grande, porque a gente sempre teve essa associação a pessoas, né, seja nas mais diversas oportunidades, muito forte, assim. Então, isso é um processo que aqui para a gente já é muito estruturado. Legal, vamos para o break, aí a gente volta para falar um pouco mais sobre publicidade. Bora. Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$10 e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no UOL Ads. Sua marca no UOL. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Mariana Moraes, que é Head de Marketing da C&A. Mariana, hoje os anunciantes, eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor, né? As empresas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, que às vezes chamam mais a atenção da pessoa ou não, com empresas de entretenimento e com diversos canais de streaming. É muita coisa para uma cabeça, para a cabeça de uma pessoa só. Como que é estar no meio dessa luta, dessa guerra toda? Olha, exige muito mais da gente. E eu acredito muito que você precisa se tornar entretenimento. Eu acho que principalmente em moda, quando a gente olha a jornada do consumidor de moda, as pessoas começam a consumir moda a partir de conteúdo. Ela nem está sabendo que ela está, eu quero comprar alguma coisa, mas ela já está consumindo moda. Porque moda é entretenimento, é expressão de cultura, é expressão de identidade pessoal. Então, quando a gente vê esse universo, né, a gente falou um pouco sobre influência, né, de redes sociais, quando a gente vê toda essa história das séries e do quanto as séries também viram muitas vezes febre das pessoas, né, se conectarem com outro personagem, a forma como ele se veste, isso tudo faz com que a gente precise estar conectado nesse universo. E é traduzir a sua proposta de valor, a sua proposta de produto, para um formato de consumo que seja pautado em conteúdo e, por consequência, entretenimento, né? Eu tenho um exemplo muito bacana aqui na C&A, acho que a gente falou muito de Big Brother é um grande exemplo disso, mas a gente vê um fenômeno surgindo com muita força, né? Ele surgiu na China e hoje está chegando aqui no Brasil com bastante força, que é a história das live commerces, né? Que são lives onde as marcas realmente transacionam, vendem produtos. E a gente, observando isso no ano passado, tomou a decisão de pilotar o nosso formato de live commerce como um programa de entretenimento. Então, ele chamava Tudo Combinado, a gente convidou apresentadoras, pessoas que já tinham realmente esse repertório de entreter a audiência, e a gente roteirizou esse programa como, de fato, quase um programa de auditório. Então, você tinha ali quadros onde você falava sobre... então tem uma ocasião e você precisa escolher um look, né, uma roupa para essa ocasião, e isso tinha ali, enfim, competições, gincanas e coisas que fizeram com que a gente segurasse uma audiência muito bacana durante mais de uma hora ali do formato, né, e isso deu para a gente um repertório grande, foi um piloto para a gente desenhar essa nossa plataforma com base nisso, né? Não parecer de fato que a pessoa está ali necessariamente para uma transação, para uma compra. Muitas vezes você está se conectando com o seu cliente e não necessariamente naquele momento ele vai fechar a compra de um produto, mas ele volta e ele se conecta com você, ele vira um consumidor, um cliente fiel e próximo da tua marca. A gente vê que algumas marcas estão virando centros de entretenimento, né? Ou têm tentado virar. Você acha que esse vai ser o caminho daqui para frente, mesmo que duas marcas diferentes se unam em torno de um programa específico? Acredito muito nisso. Acho que e a gente aqui na C&A sempre
A C&A é uma marca que tem muito significado para as pessoas, né? A comunicação da C&A sempre foi uma comunicação muito ousada, muito divertida, né? Que conectou muitas pessoas. Então, de certa forma, ela já tem esse viés do entretenimento aqui também na essência e no coração. E você trouxe um elemento super importante, que é essa questão da colaboração, das parcerias, né? Seja com, a gente já falou de influência, seja com outras marcas que naveguem por um território parecido, né, de conexão. Isso tudo vai gerando motivos para o seu consumidor se engajar com você, né? Porque eu acho que falar só de produto ou de venda hoje em dia realmente não é mais suficiente, porque é isso, você disputa a audiência do usuário com um número muito maior de marcas e com um número muito maior de estímulos, né? Seja por canais, seja por tipos de estímulos. Então, o desafio ele é todo nosso, ele é todo realmente ficar no colo das marcas de se adaptarem e conseguirem capturar essa audiência não só na força bruta, né? E a gente comentou de um slogan histórico da C&A, que é o Abuse e Use, né? Como que é manter essa marca acesa na mente do consumidor com uma mídia tão fragmentada, como você disse, com tanta gente, com tanta possibilidade de atingir o consumidor? Eu acho que tem um conceito que a gente fala em marketing, que é ser uma love brand. A C&A é uma love brand. O que é isso? É realmente uma marca que tem um significado, que conseguiu efetivamente criar uma conexão com as pessoas. Eu acho que esse histórico que a gente tem muito orgulho, né? A gente falou aqui do Sebastian, agora a gente fala do Abuse e Use, são códigos que fizeram com que a gente ganhasse um lugar especial no coração, na mente, né, das consumidoras. Só que isso traz para a gente também uma responsabilidade muito grande, porque você precisa se reinventar e estar sempre conectado com o que aquela pessoa ou aquela cliente está passando também de transformação. Então, hoje, né, nosso posicionamento de marca é o C&A Muito Eu. O que significa o Muito Eu? A gente quer que as pessoas olhem para a C&A e se conectem, se identifiquem o tempo inteiro. A gente acredita que a moda é uma plataforma de expressão que faz com que você possa expressar quem você é, o que você acredita, sem rótulos, sem julgamento. Então, a gente parte dessa premissa muito democrática. E, para isso, a gente precisa ser uma marca que efetivamente entregue, né, esse posicionamento em oferecer o maior sortimento possível de produtos, oferecer uma experiência que seja muito satisfatória e surpreendente para essas clientes, oferecer conteúdo que seja entretenimento e que gere informação, que gere identificação, para que ela possa olhar para a C&A e falar, nossa, essa marca é muito eu. Então, eu acho que colocar o cliente no centro para a gente é mais do que necessariamente só observar o comportamento, mas é realmente o que nos move, a nossa essência, e eu acho que sempre foi, né? Quando você fala do Abuse e Use, era um outro momento, era uma outra época, era um momento em que a mulher precisava, às vezes, né, desse empurrão, ou desse encorajamento de dizer, abuse, use, seja quem você quer ser e tal. Hoje em dia ela não precisa mais disso, apesar da gente, né, obviamente, ter todas as questões ligadas ao universo feminino, que daria para a gente ficar aqui horas falando, mas, pelo contrário, a gente só se coloca como um lugar onde ela pode se expressar e se encontrar, e a gente tem um desafio que a gente coloca aqui, que é fazer com que as pessoas saiam mais felizes do que quando elas entraram numa loja ou no nosso site. Legal, esse desafio vem aliado ao tripé da publicidade hoje, que é tecnologia, dados e a criatividade de alcançar o consumidor, né? Com tudo isso, você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme? Né? Se a gente pensar que 30 anos atrás tinha o Abuse e Use, que todo mundo curtia, todo mundo sabia que era C&A, e hoje tem uma construção de marca, e às vezes não tem um slogan único, ou você acha que a gente fica com essa impressão porque a forma de fazer propaganda mesmo mudou? Eu com certeza acho que a forma de fazer propaganda mudou e precisa mudar ainda mais. Eu acho que a publicidade vem sofrendo uma revolução nos últimos 10 anos, de 5 anos para cá, mais intensamente, mas eu ainda vejo muito campo para a gente se desvencilhar de antigos formatos, ou rótulos, ou vaidades. Eu acho que você se despir dessa vaidade, entender que você tem um cliente, que você existe para ele, que você precisa se adaptar em termos de linguagem. Não adianta, às vezes, a gente olha uma peça publicitária, um filme, né, ou um display, um formato de mídia, e acha aquilo incrível. Quando você roda isso num teste com o consumidor, você ouvir que, nossa, eu não entendi, nossa, eu não gostei. Isso exige muito desprendimento, né, do criativo, do marqueteiro, do publicitário, e eu acho que essa é uma transformação que
que ainda tem espaço para ser mais acelerada. E você falou muito da história dos dados, né? Eu acho que usar os dados a favor da criatividade, usar os dados a favor do cliente, não o dado por si. Eu acho que esse ainda é um desafio, é um campo, acho que talvez a gente está avançado em ter o dado ali na tomada de decisão, mas muitas vezes é o dado puro, simples, e não a informação que ele pode te gerar. Isso eu acho que é uma tradução bastante importante que a gente tem que fazer. A gente vem nessa adaptação, né? Transformação dos dados por dados, para dados, para informação mesmo, né? O que aquilo pode ser bom para a marca e, especialmente, como você mesmo comentou, o que aquilo pode ser bom para o consumidor, né? Na hora que eu entro pela primeira vez no site, eu ganho desconto, né? Ou eu ganho um frete grátis, isso muda até a maneira que a pessoa vê a empresa, né? Com certeza, assim, eu vou te falar um pouco pelo segmento de moda. Antigamente a gente tinha 3, 4 concorrentes, né? Hoje você tem os cross-borders, que são as empresas, independentemente do país onde elas estão localizadas, ele chega no teu consumidor muitas vezes, né, com uma oferta de preço que é super desafiadora para a gente. Então, você criar o seu propósito, você conseguir contar a sua história e ao mesmo tempo garantir uma entrega de valor que seja muito consistente, é quase que receita, assim, para estar dentro do jogo, né? Não é mais só diferencial. E aí o diferencial é encantamento, é surpreender, a gente falou de virar entretenimento, de estar na jornada desse cliente, entrar na jornada dessa cliente, quase como algo cultural e afetivo. Isso sim faz toda a diferença. E nesse sentido, eu acho que a C&A tem como vantagem a gente ter essa conexão quase que humana, né? As pessoas muitas vezes em grupo de pesquisa a gente vê personificação da marca, né? Hoje em dia é muito difícil você ter uma marca muito nova que cria esse senso de identificação e de valor para o cliente, mas exige que a gente o tempo inteiro se conecte, se transforme, se atualize, né, para continuar sendo muito relevante. Você falou em conexão e transformação. Moda também hoje é muito sustentabilidade, né? Muito se fala em usar as roupas muitas vezes, ou se fala em vender via brechós online. O que vocês têm de iniciativas nesse sentido para que a C&A não se descole desse movimento que a gente vê hoje? Olha, a gente falou no início aqui do papo que a C&A é uma empresa holandesa, as pessoas, né, muitas vezes não sabem disso, então isso nos dá muito orgulho, muita segurança de afirmar que globalmente, há muitos anos, a C&A é talvez a empresa mais preocupada e mais engajada com as questões socioambientais, assim, dentro do nosso segmento, e que enxerga a cadeia como um todo, né? Então, não só a nossa atuação, mas a atuação de fornecedores, de parceiros comerciais, no sentido desde certificação até capacitação e educação para toda a rede, toda a cadeia. Hoje, a gente tem uma preocupação, obviamente, no segmento de moda muito grande com a questão de matéria, né? A moda é uma indústria que gera muito resíduo, então toda a questão da circularidade que você trouxe, ela é fundamental, mas também o processo produtivo precisa se readaptar. A gente aqui no Brasil hoje tem 80% do algodão que a gente usa e coloca dentro das nossas lojas para comercialização, ele é um algodão certificado, né? A gente tem uma sigla internacional que é BCI, ele é um algodão do Better Cotton Initiative, que é essa certificação que garante que tem um processo produtivo que respeita as questões ambientais e humanas, né? Condições de trabalho, etc. E no geral, a gente tem 55% das matérias, né, transcendendo até o algodão, que são matérias sustentáveis. Obviamente, a nossa ambição é traduzir isso para 100% e continuar fazendo com que o consumidor se eduque mais também do porquê adotar um produto como esse. Por que é importante eu ter um produto certificado? E na outra ponta, a questão da circularidade, eu acho que também ganha mais e mais adesão do consumidor e das empresas, né? A gente aqui no Brasil tem 2 iniciativas que são muito bacanas, eu acho que uma delas é o movimento Reciclo, né? Então hoje em 170 lojas o consumidor pode levar as roupas que ele não usa mais, não se conecta mais, não se identifica mais, e a gente faz o manuseio e encaminhamento para doação desses produtos. E uma outra parceria super bacana que a gente lançou esse ano, em janeiro desse ano, é com o Enjoei. O Enjoei é um fenômeno aqui do Brasil, né, uma plataforma digital de circularidade, onde as pessoas têm lojinhas montadas dentro desse brechó online, né, o nome mais popular, e elas podem vender esses produtos e dar vida longa a eles. E a gente fechou uma parceria inédita com o Enjoei esse ano,
onde as pessoas que vendem, né, transacionam roupas usadas da C&A dentro da plataforma, elas podem usar os créditos que elas ganham para comprar produtos novos na nossa loja, comprar produtos de segunda mão também dentro do Enjoei. Esse é só um dos entregáveis aí dessa parceria, que a gente de fato tem um monte de coisa bacana aí vai vir pela frente, mas que mostra o quanto a gente está conectado e comprometido com essas questões e ao mesmo tempo buscando parceiros que tenham a mesma crença que a gente, né, como é o caso do Enjoei. Você falou de diversos certificados, né? Você acha que o consumidor hoje ele já topa pagar um pouquinho a mais por uma marca que pensa no meio ambiente? Ou você acha que isso também está em construção? Eu acho que é uma construção, né? A gente tem níveis diferentes de aceitação, de até consciência em relação a essas questões, né? Eu acho que já existem consumidores que são muito conscientes, que topam, sim, pagar um pouco a mais por isso, e por quê, né? Mas a grande massa de consumo ainda tem dificuldade de despender mais, né, para um produto que tenha condições diferenciadas. Eu acho que isso acaba ainda sendo um grande papel nosso, né, da indústria, quase que assumir esses custos para ajudar esse consumidor a se educar, né? Então, no caso da C&A, esses produtos que eu estou trazendo para você, por exemplo, com algodão certificado, com matérias sustentáveis, a gente oferece ele aos mesmos preços de produtos que não necessariamente têm essa condição, até porque é uma crença nossa, é uma crença da companhia, a gente quer oferecer esse produto, né? A gente quer que ele ganhe mais e mais escala. Porque o consumidor, muitas vezes, a cliente ainda não consegue entender o porquê que ele, né, o processo produtivo é mais caro ou a própria matéria é mais cara. Então, a gente ainda precisa fazer esse trabalho. Não é só o consumidor que tem que topar pagar um pouquinho mais, né? A empresa tem que também topar ganhar um pouquinho menos nesse ponto de vista, né? Com certeza. E acho que isso, até esse gap, essa distância vem diminuindo, né? Quanto mais esse produto for aceito, quanto mais volume ele ganhar, mais também ele vai, no sentido bom da palavra, se massificando para que os custos produtivos também baixem, né? Então, é uma cadeia muito, muito positiva, é um ciclo muito positivo. A gente realmente acredita muito nisso como companhia, não só aqui no Brasil, como, de novo, globalmente, para levar a nossa indústria para um outro lugar, né? Tem que ficar bom para todo mundo, né? Quem que te inspira hoje no pessoal e no profissional? Nossa, essa pergunta... Eu vou te falar que quem me inspira hoje, tanto no pessoal quanto no profissional, quando eu vou para uma loja nossa hoje, eu vejo as nossas clientes fazendo esses múltiplos papéis, né, que essa pandemia tem exigido, principalmente da mulher, assim, mãe, home office, filho em casa, trabalhando, pandemia, tendo que tomar todos os cuidados, e quando eu vejo as nossas clientes, as nossas funcionárias fazendo isso ainda, sabe, com um sorriso no rosto, com otimismo, apesar de todas as dificuldades, né, que o nosso país e esse cenário mundial vem impondo, assim, isso tem me inspirado muito. Como mulher, como profissional, eu sou mãe também, então eu tenho muita simpatia, assim, e tenho me inspirado por pessoas mais próximas e por mulheres, por colegas e por toda essa força feminina, assim, que eu tenho visto, o quanto tem sido transformador esse último ano para a gente. Legal, Mariana, muito obrigado pelo tempo, muito boa sorte, principalmente nesse desafio digital da C&A. Muito obrigada, Renato, foi um prazer conversar com você. Obrigado. Você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no sininho e ativar as notificações para receber os lembretes dos próximos vídeos. Toda segunda-feira, 14 horas, a gente está aqui no canal UOL com um programa novo para você. Na semana que vem, a gente recebe o Davi Lalum do Distrito, que vai falar sobre inovação e startups. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês. UOL.